pessoal, beleza? Thiago Kennedy na área com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar sobre a linha da Jada Toys Street Fighter. Essa nova linha aí que a Jada Toys está trazendo para o mercado de colecionáveis, né? Não só ela, como o Mega Man. Mega Man, de repente, eu até faço um vídeo sobre a linha do Mega Man também. Mas hoje vamos focar só em Street Fighter, que é uma linha que está prometendo, né, para os fãs uma coisa boa e um custo-benefício bacana. Mas antes de falar dela, a gente tem que comentar sobre o que a gente tinha até no mercado até o momento. Eu posso falar que tínhamos 3 fabricantes de linha de Street Fighter. A primeira, a Solta Toys, né? Só que ela não se encontra mais no mercado hoje em dia, é uma linha que já é muito antiga. A questão de articulação, escultura e etc. Infelizmente, algumas pessoas não vão concordar comigo, mas já é uma linha que virou totalmente obsoleta, não fabrica mais, não é falada mais, entendeu? Algumas pessoas ainda falam dela, mas não tanto. Não é mais referência para figuras de Street Fighter, não é mais mencionada assim para questões de comparações. Querendo ou não, essa é uma realidade. Alguns podem aceitar, outros não. A segunda, que eu poderia dizer, seria a SH Figuarts, né? A linha de Street Fighter. Só que a linha de Street Fighter SH Figuarts eu não entendia muito bem, por causa que eles não se baseavam... é baseada no jogo Street Fighter 4, no Street Fighter 5, no Street Fighter 6. Não, parece que era uma mistura. O Ken, por exemplo, parecia com o Ken de Street Fighter 4. O Ryu já parece com o de Street Fighter 5. Certo? Então, assim, não tinha muito um foco específico. A gente vai ser baseado em tal game. Apesar que isso também talvez não faria tanta diferença. Para alguns. Para outros, sim. Porque eu não curti figuras de Street Fighter 5. Por isso que eu nem cheguei a pegar de Storm Collectibles. Então, talvez isso faria diferença para mim, para outra pessoa talvez não faria. Mas, infelizmente, foi uma linha que também parece que foi cancelada. Ela parou de fabricar, se eu não me engano, a última figura que saiu foi a figura do Bison. Podem me corrigir nos comentários se eu estiver enganado, tá? Mas eu acho que foi o Bison. E não era uma linha tão barata. De escultura era uma linha bacana, de acessórios também até entregavam uma coisa legal, apesar que as figuras eram um pouco salgadas de valor. Eu acho que não era necessariamente assim, não valiam tanto o que era cobrado. Principalmente por algumas figuras estarem fora da escala do game. Um exemplo era o Sagat. Quando ele foi lançado, ele chegou a virar meme. Muita gente postou imagem com o Sagat da Storm, né? E ele junto e falou que era tipo o filho dele, o bebezinho, o neném dele. Então, assim, isso era uma questão também que complicava de colecionar essa linha, certo? Por questão da escala. Assim, aí muita gente pegava as versões de figuras da Storm e colocava junto com as da SH Figuarts, que aí a escala batia. O Sagat batia, a altura dele, o Zangief também, né? Mas a questão principal de se tornar um pouco bem difícil de colecionar essa linha hoje em dia seria por causa que ela foi cancelada, e por ela ser cancelada se limitou até tal figura, e quem tem hoje em dia geralmente não vende. Se vender, as figuras estão muito caras. Algumas até se estagnaram no mesmo valor. Por exemplo, o Ken. Você encontra o Ken ainda num valor bacana. A Sakura. Agora, o Ryu, por exemplo, ele está caríssimo. Às vezes você compra 3 Kens pro valor de um Ryu. Então, assim, era uma linha bacana, que casava com várias... Você poderia colocar com vários sets de Mafex, de Marvel Legends, tá? de México, porque a escala batia. Poderia fazer vários crossovers. Street Fighter vs X-Men, Street Fighter versus Marvel Super Heroes, Marvel vs Capcom. Porque acho que geralmente quando a galera coleciona Street Fighter, gostaria muito de fazer esses sets, esses crossovers, né, com outras fabricantes da Marvel, por exemplo. Marvel ou da SNK. Apesar que só tem figuras, só saiu 2 da Figma, o Kyo e o Yori. Agora, o que fala mais agora é Storm Collectibles, que o tamanho nem se fala, é muito maior. Então por isso se tornou também uma linha um pouco difícil da pessoa se interessar a colecionar. E a terceira, e não menos importante, que acho que é a que a pessoa já pensa de cara quando a pessoa quer colecionar figuras de Street Fighter, é a Storm Collectibles. Tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não digo nem fracos, mas poréns. Os pontos fortes são a questão da escultura, que são sensacionais. Realmente
São figuras realmente embasadas perfeitamente no game. Isso aí não pode negar, e a Storm sempre está melhorando isso. O último que saiu agora foi o Balrog. A figura está linda, eu tenho aqui, já tem review aqui no canal. Quem tem ele, cara, sabe disso, que a figura é sensacional. E também a questão de acessórios, que são figuras bem completas. Apesar que algumas eles poderiam botar, algumas pessoas falaram do Balrog, eu não tenho muito o que falar dele. Não, achei que o que ele veio estava o suficiente. Poderia ter vindo um par de mãos extras com enfaixado. Mas como era boxeador, só ficava mais com luva, então meio que fica elas por elas. Mas de acessórios é uma linha bem completa. Tanto para Street Fighter, isso falando da Storm como um todo, tá? Todas as linhas da Storm. Todas, Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters, Tekken e etc. É muito completo. Tá? Então a questão de escultura e questão de acessórios é um ponto muito forte para se colecionar Storm Collectibles. Agora, os poréns são duas coisas, o preço e a escala. Se a pessoa quiser fazer um set com Marvel Legends, com Mafex, com Mask, com SH Figuarts, Marvel, não consegue, porque a escala não bate. São figuras 1/10, 18 centímetros. Então se torna um pouco desanimador, né? Fazer um crossover com outras linhas. Ou seja, para colecionar Street Fighter você vai ter que continuar colecionando essa linha ou pegar de outras linhas do mesmo tamanho, o que também vai fazer jus ao segundo porém, que é o preço. Um Storm Collectibles hoje em dia, no mínimo, na faixa, posso botar aqui, é R$600, não é menos do que isso. E para as figuras de Street Fighter que saíram até agora de Storm Collectibles, o único que se encontra nessa faixa é o Balrog. Que acho que você consegue encontrar nessa faixa porque o dólar deu uma baixada. Mas se você for tentar pegar o Ken, Ryu, Zangief, Sagat, Gaio, cara, você vai pagar mais de R$700 com certeza. Então, é um ponto forte. Eu acho que talvez a escala, de repente não era nem um porém tão forte. Porque aí só você pegar a figura de Tekken da mesma Storm e tal. Mas, acho que mas isso dificulta também, principalmente, que eu acho que o porém mais forte que impede da galera colecionar é o preço das figuras. Que é desanimador para algumas pessoas porque nem todo mundo tem poder aquisitivo para ficar pagando 600 conto em diante numa figura. A única coisa para quem coleciona, como eu, né, essa Storm Collectibles, o que dá para respirar é que as figuras demoram muito para lançar. Se lançou uma figura de Street Fighter agora, às vezes só vai lançar outra figura de Street Fighter só lá pro final do ano que vem, porque eles têm que lançar de outras Mortal Kombat, Kengan Ashura, The King of Fighters, Tekken. Então isso que dá para dar uma respirada. Não é igual o Hasbro, né, que está lançando figura nova todo mês e às vezes repente de figura que já foi lançada 300 vezes, né? A única coisa que dá para respirar, porque são figuras caras, que até para quem é colecionador às vezes eu não suportaria. Mas a questão do preço realmente acho que é o ponto crucial que desanima as pessoas a colecionar Storm. Então dessas três, que eu citei agora, desses três fabricantes que fazem e alguns já faziam linhas de Street Fighter, realmente a galera meio que ficava na berlinda, porque não estava tendo aquele meio termo, certo? Para colecionar Street Fighter, figuras de Street Fighter. E falando agora no foco do vídeo, né? Entrando agora no assunto, a Jada Toys começou com a sua linha de Street Fighter. No momento eles anunciaram 6 figuras, a primeira e segunda wave. A primeira é composta pelo Fei Long, Ryu e Chun-Li, tá? E a segunda wave por Dhalsim, Ken e Bison. A primeira wave já foi lançado o Ryu e o Fei Long, algumas lojas já têm em estoque. E a Chun-Li só tem pré-venda e ela vai lançar em novembro. Inclusive eu já adianto aqui para vocês, eu já peguei já o Ryu e o Fei Long, já estou trazendo. Mês que vem eu já devo estar fazendo o review deles aqui no canal para vocês, então já fiquem ligados nisso, tá? E a segunda wave, né, ainda não tem data para ser lançada. Talvez agora eles devam falar, como vai rolar a SDCC agora, eles devam falar sobre a data dessa segunda wave e já deve até mostrar a terceira wave, ok? Mas vamos aguardar porque até agora não tem nada definido. Mas
falando da linha, cara, é uma linha que parece que virou meio termo para colecionador que queria pegar figuras de Street Fighter. Porque vai ser numa escala bacana, 1/12, 6 polegadas, 15 a 16 centímetros, que você vai poder casar com outro set de figuras de Mafex, SH Figuarts, né, Marvel Legends, poder fazer aqueles crossovers maneiros de fotos, né? E isso que acho que importava muito também pra galera. E uma coisa principal é o preço, custo-benefício, que está na faixa de $25, de figuras de baixo custo, Marvel Legends, G.I. Joe. E também é uma linha que vai entregar o básico que uma figura teria que ter de acessórios, né? Head extra, par de mão extra, effect, até base vai vir. Até a caixa da linha tá estilosa. A caixa tá super bacana. Uma mensagem para os rasgadores de caixa, eu duvido que vai pegar essas caixas aí e vão rasgar. A caixa inspirada em arcade fliperama, duvido que vai rasgar. Eu acho muito difícil. Porque eu não rasgaria, porque eu vou querer colecionar. Porque até as caixas são bacanas. E parece que eles pegaram, na questão de acessórios, questão de articulações, eles viram o campo todo do colecionismo, os outros fabricantes, o que eles faziam, e pegaram os feedbacks da comunidade, né, e botaram em cima das figuras. Os primeiros protótipos, por exemplo, não eram tão articulados. Tinha pino nas articulações. Se você for ver as figuras agora, já foram lançados, o Ryu e o Fei Long, não tem mais pino nas articulações. Tem bastante pontos de articulações no nível Storm Collectibles, que é uma figura bem articulada. Eu acho que o único ponto de articulação que não tem, comparado com a Storm, é a articulação no dedão. O resto tudo tem, tá? O resto tudo tem. Então isso que, pô, assim, eu acho impressionante, porque dá nem pra comparar com outras linhas, mas se a gente for fazer uma comparação aqui, cara, principalmente com figuras, infelizmente eu não queria citar, mas figuras da Hasbro. Às vezes tem muita reutilização de corpo antigo, que ainda tem pino nas articulações, poucos pontos de articulação, acessórios, às vezes a figura vinha só com um par de mão e olhe lá, né? E se você for comparar com outra linha da própria Hasbro, G.I. Joe, cara, parece que é outro fabricante, não parece que é Hasbro. As figuras são muito mais articuladas e vêm com muito mais acessórios, isso que às vezes eu não entendo na Hasbro. Entendeu? É o mesmo fabricante, mas parece que é um outro mundo na linha G.I. Joe Classified Series e a Marvel Legends, né? Mas eu não estou falando mal de Marvel Legends, pelo contrário, até porque eu gosto de Marvel Legends, eu coleciono. Antigamente eu colecionava muito mais, mas hoje em dia eu pego alguns gatos pingados só, tá? Até por questão disso, porque as figuras aumentaram muito e não estão entregando o básico que uma figura de $25 deveria entregar, né? E parece que a Jada Toys, pelo menos com a linha Street Fighter, pegou esses feedbacks e colocou nessa linha de Street Fighter. As figuras estão bem articuladas, a escultura está bem feita. Para uma figura de $25, a gente não pode exigir uma qualidade Storm Collectibles de Street Fighter, porque é uma linha baixo custo. Mas a escultura está bacana, questão de articulações muito boas, acessórios, acho que talvez entrega mais que o básico. Porque o básico seria uma head extra, um par de mão extra, um effect e uma arma. Pô, tá vindo até base para você colocar o effect, então acho que até mais do que o necessário seria o básico, tá? E as figuras estão sendo bem vistas no mercado, tá sendo bem faladas. Eu, principalmente, eu curti bastante. E pretendo continuar pegando esse set. Olha que eu coleciono Storm, mas eu gostaria, eu sou um caso que queria pegar para fazer set com esses tipos de figuras aqui. X-Men, DC, entendeu? Para fazer crossovers legais. E parece que a Jada Toys está entregando isso. E tá vendendo bastante. Isso é uma coisa boa que até abre espaço, abre novos horizontes, novas portas para de repente a linha continuar e até pegar outras franquias de jogos de luta. Por enquanto é Street Fighter, só linhas da Capcom, né? Street Fighter e Mega Man. Talvez eu faça um vídeo do Mega Man, da linha de Mega Man, tá? Mas pode abrir portas. Vai depender das vendas. E pelo que eu tô vendo, as figuras estão muito bem faladas, tá? E eu acho que vale muito a pena sim dar uma chance. Então, falando resumidamente aqui, Thiago, para você vale a pena? Cara, vale muito a pena.
porque é uma linha baixo custo, é uma linha que você consegue casar com outros sets de figuras de ação de outros fabricantes, tá? Tranquilamente, porque a escala bate sem problema nenhum. Questão de articulação excepcional, poseamento show de bola, você consegue fazer muita coisa, né? Escultura também está ótima para uma figura de 25 dólares, tá? Na faixa de 250, sei lá, convertendo para reais, trazendo aqui, tá? Se fosse converter o valor ia dar uns 140 alguma coisa, mas até chegar no Brasil com frete essas coisas vai bater uns 300 reais, né, galera? A gente tem que ser realista. Então, cara, vale muito a pena. Entrega o básico de acessórios que uma figura deveria ter. Então, a gente não tinha esse meio termo com Storm Collectibles, SH Figuarts, a Solda não dá nem para falar, né? Com essas outras que eu citei agora, ficava na berlinda. E com a Jada Toys parece que a gente tem essa luz no fim do túnel. Então, para mim, como eu já peguei as minhas, tá? Eu aconselho e perguntar para mim, vale a pena, Thiago? Para mim, vale a pena sim, porque é uma linha que promete muito, promete entregar muita coisa boa e os caras com certeza, com as vendas, se as vendas firmarem legal cada vez mais, pô, os caras vão se inspirarem a fazer mais figuras e melhorarem com os feedbacks, que parece que eles escutam a comunidade. Coisas que algumas outras linhas que eu até já citei aqui nesse vídeo parece que não escutam. Eles pegam feedback da comunidade, beleza? Bom, galera, eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês. Como eu falei, se pergunta pra mim se vale a pena, eu vou falar que vale, tá? E recomendaria para você colecionar, sim. Se você quer uma linha agora no mercado para ter representação de Street Fighter. Você pode, se você tiver cacife para pegar Storm Collectibles, porra, com certeza vai fundo. Que realmente, diz questão de escultura, etc., é muito melhor que o Jada Toys. Só que no quesito, num conjunto completo, incluído o custo-benefício, a Jada Toys, eu acho que supera todas, com certeza. Beleza? Bom, galera, é isso. Sobre isso a minha opinião, tá? E o informativo desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado aí. Deixa aqui nos comentários abaixo o que você acha. Concorda comigo sobre o que eu falei das outras linhas? Sobre o que eu falei das Jada Toys? Será que ela promete ou não? Deixa aqui nos comentários e vamos debater sobre isso aqui. Valeu? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí maroto, como sempre. Vocês me ajudam bastante, galera, aqui a engajamento do canal. E também, se não for inscrito, se inscreve, já clica nas notificações para os próximos vídeos do canal aí, tá? Também tem muita coisa boa, vou trazer mais vídeos como esse, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, valeu? Um forte abraço e fui!